Bem, o consórcio de empresas que venceu o leilão de privatização do metrô de Belo Horizonte divulgou um vídeo com as modernizações que pretendem fazer na Estação Lagoinha, uma das mais movimentadas da cidade. Os passageiros comemoram as promessas de melhoria, porque estão cansados de sofrer nesse transporte público da capital. Acompanhe aí. O metrô da região metropolitana de Belo Horizonte foi concedido à iniciativa privada no dia 23 de dezembro do ano passado. O consórcio Comporte Participações foi o vencedor da disputa, com um lance de R$20.750.000. A linha 1, que é a única que existe atualmente, começou a operar em 1986. Ela liga a região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte, até o bairro Eldorado, na cidade vizinha, Contagem. A gente vai embarcar agora e percorrer todo esse trajeto para mostrar como o metrô agiliza a vida dos usuários e também mostrar os desafios que essas pessoas enfrentam diariamente. Vamos lá? A gente vai embarcar aqui na estação Vilarinho. 7h50 da manhã, um horário considerado de pico. Muita gente indo para o trabalho e a estação está bem cheia, tem fila para entrar no metrô. O trem está chegando aqui agora, a gente vai ver se consegue embarcar nesse, porque realmente está bem cheio. E aí a gente vai mostrar quanto tempo até o final da linha, o bairro Eldorado. Vamos lá. O metrô já sai da primeira estação bem cheio, a gente não conseguiu sentar, tem muita gente em pé. É todo dia assim, gente? Todo dia. Na segunda-feira eu peguei ele 18 horas na estação Gamileira, ele foi chegar aqui 7 horas. 1 hora em pé, lotado, as estações tudo lotadas. Pego 2 conduções, mas sem o metrô é muito pior. Mas tá horrível também, tá muito cheio, sem lugar para ninguém sentar. O metrô agiliza, mas não é só isso, né? Tem que ter condição também. Mais metrô, né? Menos intervalo, ser mais rápido, né? A linha 1 tem 28 quilômetros de extensão e 19 pontos de embarque e desembarque. Na estação São Gabriel, muitas pessoas entram no trem que já está cheio. É que ela recebe usuários que vêm de ônibus de outras cidades da região metropolitana. Eu vim de Caeté. E aí precisa pegar o metrô. Cheio. Sem o metrô, a vida desses trabalhadores fica muito complicada. Você sai de Caeté que horas? 6. Aí, sem o metrô, então, você vai sair que horas? 4. E não é só a questão do tempo. Diariamente, os trens atendem cerca de 100.000 usuários. Veja só a lotação desse metrô e faça as contas. Imagine toda essa gente nos ônibus que já rodam superlotados. Na estação central, o metrô começa a esvaziar. Aqui deu uma esvaziada um pouquinho no trem, mas ainda assim é uma situação que o senhor não conseguiu sentar, por exemplo. Não consegui não. Normalmente eu vou em pé mesmo. É todo dia assim? Todo dia sim. Agora, sem o metrô, com o ônibus, é pior? Nossa, só nem fala. O trem que pegamos é uma composição nova. Os usuários disseram que tivemos sorte. O outro eu chamo de sucata. Aquele metrô é muito antigo, já tá, acho que rodou na França há quantos anos aí, agora vem pra cá, né? A maioria é ele, né? Mas aqui são poucos. Tem ar-condicionado e tal, né? Mas os bancos são muito estreitos. Só depois da estação Carlos Prates, depois de 40 minutos de viagem, eu e o cinegrafista Evandro Zanetti conseguimos lugar para sentar. Hoje foi sorte. Geralmente eu vou quase o trajeto todo em pé mesmo, e ele lotado. E me conta uma coisa, sem o metrô, como é que fica a sua vida? Aí fica bem difícil, porque eu trabalho um pouco longe do Eldorado, então tem que pegar mais ônibus ainda. Então aí seriam quantos ônibus que você teria que pegar no total para chegar lá no seu trabalho? 3 ônibus. Desembarque nesta estação. Estação Eldorado, cidade de Contagem. Agora, 8h50 exatamente, gastamos 1 hora nesse trajeto, lá da Vilarinho até aqui, mostrando esses desafios. A estação aqui está lotada porque o trem vai voltar e para muita gente essa jornada não termina por aqui. A Raquel mesmo vai pegar um ônibus agora, né, Raquel? Isso, vou pegar um ônibus agora.
A Comporte Participações já apresentou o primeiro vídeo de como vai ficar a revitalização da Estação Lagoinha. A modernização da linha 1 prevê investimentos para a reforma das estações, compra de novos trens e atualizações tecnológicas. Para este especialista em engenharia de transportes, um sistema metroviário parado no tempo e negligenciado trouxe muitos impactos negativos para a nossa cidade. E não foram problemas só no trânsito. Nós temos que pensar no fator social do transporte. A não implantação no metrô em Belo Horizonte nessas décadas passadas trouxe um custo enorme para o desenvolvimento da nossa cidade, inclusive para a qualidade de vida das pessoas, porque as pessoas hoje usam o transporte público ou deixam de usar o transporte público para ir no meio alternativo, comprar moto, usam Uber, né, um aplicativo deles, ou o próprio carro. O que tem estagnado a nossa cidade, a pessoa passa horas do dia usando o transporte dela, do jeito que for, para poder se locomover. Enquanto tivesse um transporte sob trilho adequado, o transporte da cidade poderia ser bem mais eficiente. Para ele, a região metropolitana precisa de um sistema de transporte eficiente para crescer economicamente. Minas foi construída em cima das estações ferroviárias que existiam nela. As nossas cidades do interior foram construídas. Quando mudou para o modal rodoviário, né, onde foi abandonado esse, as cidades minguaram. E onde houveram novos postos rodoviários, a cidade cresceram. A empresa Comporte prometeu ampliar o metrô e construir a tão desejada linha 2, que chegou a ter obras iniciadas em 1998. O projeto prevê um investimento de 3,7 bilhões de reais ao longo de 30 anos. Desse total, 2,8 bilhões viriam dos cofres públicos, o que é alvo de críticas. A gente tem um exemplo que já existe hoje de empresa privada operando sistema de transporte em BH e em outras cidades, que são os ônibus. Não são exatamente um padrão de qualidade, todo mundo tem muito a reclamar. Então a empresa privada no transporte, pelo histórico dela, ela não oferece um serviço de qualidade. Não por acaso o metrô de Paris, de Barcelona, de Tóquio, são empresas públicas que oferecem. Então a gente está vivendo uma coisa um pouco na contramão do mundo, de colocar muito dinheiro público para uma empresa privada gerir o metrô. A linha 2 vai ter 10 quilômetros de extensão e 7 estações, ligando a linha 1 pela estação Calafate até o Barreiro, uma das regiões mais populosas de Belo Horizonte. A expectativa é de que ela fique pronta até 2029. Mais tranquilidade, né? Mais segurança, né? Mobilidade muito melhor. Não tem comparação com ônibus, né? Que os ônibus andam muito lotados. A gente espera que tenha boas melhorias para todos.